João capítulo 21, versículo 15, vamos ler. Quando eles acabaram de comer, Jesus perguntou a Simão Pedro: Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? Sim, Senhor sabe que eu amo. Então Jesus lhe disse: tome conta das minhas ovelhas. Você acha que Pedro amava ou não? Amava? Traiu na primeira. Antes do galo cantar. Quem disse que o galo cantou 3 vezes? Antes do galo cantar, você me negará 3 vezes. Bate aqui e fala: supletivo, supletivo, supletivo. Gente, você acha que Israel tinha muito galo? Quem acha que tinha muito galo, levanta a mão. Quem acha que tinha pouco galo, levanta a mão. Quem acha que o galo era carijó, ganizé, galo de briga, de rinha? Não era, galo era uma trombeta, um chofar que se tocava de manhã para anunciar que o sol estava nascendo. Antes do chofar tocar, 3 vezes você me negará. Só a nível de curiosidade. Pegou? Agora o irmão fala assim: você tá vendo, cara? Também é cultura. Agora veja, gente. Você acha que Pedro amava mesmo? Pedro estava falando que a maioria dos cristãos falam: ama a Deus, mas na primeira oportunidade de trair, trai. Primeira proposta, troca o propósito. A maioria dos crentes são assim, gente. Eu não estou aqui para condenar ninguém, não. O que eu estou tentando dizer é que eles deveriam saber que são assim. Sabe qual que era a característica de Judas? Todo mundo na mesa, todo mundo comendo na ceia, e o Judas, ó, blá, 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 todo mundo comendo, e Jesus lá na ceia, Jesus esperando. Aí ele fala: olha, o que vai me trair vai molhar o pão comigo. Judas pega a comida, doutor, e trai. Ele molha. Ele está comendo com Jesus, cara. Ele já sabe, a Bíblia fala que ele estava endemoniado já. Aí Jesus olha para ele e fala: faz o que você tem que fazer logo. Mas até então ele estava comendo. E mais legal de tudo é o seguinte: Jesus olha para a mesa e fala assim: um que está aqui na mesa vai me trair. Aí o Pedro olha e fala assim: será que sou eu? O Tiago já olha e fala: será que sou eu? O outro olha e fala: será que sou eu? E o Judas? O Judas fala assim: certamente não sou eu. Porque eu sou crente, né? Evangélico. Não trai Jesus, eu sou de Deus. O único que achou que não era. Porque a característica do arrependido é sempre querer fazer mais, e sempre olhar para si mesmo e ter uma revolta consigo mesmo. Não é para parar de cantar Te Amo a Deus. É para cantar como alguém que busca amar de verdade, ainda que não tenha alcançado. Paulo deixou claro isso: eu me esqueço das coisas que para trás ficam e prossigo para o alvo. Mas eu não digo que eu tenho alcançado. Mas o que eu faço, mesmo tendo alcançado? Esqueço do que para trás fica e prossigo para o alvo. Eu não tinha entendido isso ainda. Aí eu perguntava para Deus: como que eu vou te amar? Como que eu vou te amar? Agora dá uma olhada na resposta, gente, pelo amor de Deus. O que Jesus devia ter respondido para Pedro? Pedro, tu me amas? Sim, claro que eu te amo, Senhor. O Senhor sabe que eu te amo. Ah, então tá bom. Então fala que você me ama. Então prova. Não era normal? O que Jesus responde, gente? Tome conta das minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Mesmo sabendo que você não me ama como eu mereço ser amado, que você vai me trair daqui a pouco, que você vai me negar daqui a pouco, eu acredito que você tem pedigree, você vai chegar lá. Enquanto você não chega lá, gaste a sua vida cuidando do que eu mais amo. Porque ainda que você não me ame, cuidando do que eu amo, você vai me amar. Como que você consegue entender um crente que bate cartão na igreja evangélica e fala, que nem eu já ouvi um monte: importante é eu estar bem e em Deus e dizimar e pronto? Não. O importante é você saber que não se acende uma luz e se coloca debaixo de uma cama, mas se acende no lugar alto para que todos vejam. Ou seja, sua vida tem que ser gasta para multiplicação de pessoas. Agora, olha o que está acontecendo ali, gente. Ele está dando o caminho das pedras. Ele está falando assim: sabe o que é, Pedro? Não adianta você querer me amar, porque, cara, meu amor por você é muito maior, não vai ter comparação. Faz o seguinte, Pedro: se você me ama, pelo menos do jeito que você acha que ama, porque quando ele fala para Jesus: você sabe que eu te amo, Jesus sabe o jeito que ele ama. Aí ferrou, mais ainda. Olha, continua o diálogo. E perguntou pela segunda vez: Simão, filho de João, você me ama?
Pedro respondeu: sim, o Senhor sabe que eu o amo, Senhor. E Jesus lhe disse outra vez: tome conta das minhas ovelhas. Opa! Você não precisa nem amar as ovelhas, Simão, porque eu sei que você não gosta muito de gente. Você quer dar porrada em todo mundo. Mas para me amar tem que cuidar delas. Eu sei que tem um monte de Simão aí no meio que não quer saber de gente, não quer abrir a porta de casa, não quer fazer célula, não quer participar de nada. Você é tipo Simão. Mas Jesus está dizendo: apacenta minhas ovelhas. Não precisa nem amar as ovelhas. Estão cheias de defeito, eu conheço. Mas ame aquilo que eu amo. Imagina Jesus perguntando, olhando bem para o olho de Pedro e falando assim: ô Pedro, você me ama? Vamos lá, eu vou aí com você. Pedro, filho de Simão, você me ama? Olha Pedro, gente. Gente, olha Pedro. O senhor sabe que eu te amo, Senhor. Então apacenta minhas ovelhas, Pedro. Pedro, filho de Simão, tu me amas mais do que estes? Olha a olhadinha para os irmãos do lado. O senhor sabe que eu te amo, Senhor. Responsabilidade com o que eu amo, apacenta as minhas ovelhas, ok? Pedro já está assim: de novo, será que eu... Você imagina o que já tinha passado na cabeça de Pedro? Ele já tinha lembrado de tudo. Ali nessa pergunta de Jesus, passou a vida dele num cinema na cabeça dele. Passou ele fazendo cagada com o que Jesus tinha ensinado. Passou ele querendo dar porrada nos outros. Passou ele falando não. Passou ele duvidando de Jesus na hora da pesca. Passou tudo. Passou ele indo talvez falando assim: pegar moeda na boca de peixe. O cara tá doido. Você morreria por mim, querido. Morreria por mim, queridão. Meu amado. Você morreria por mim, meu amado. Agora, olha o resto da palavra, para você entender o contexto, como forte isso aqui que Pedro falou para ele. Você está entendendo que o amor de Pedro é muito básico, muito pequeno para Deus, tipo o nosso? Mesmo assim, Deus deu o que mais amava na mão dele, porque Deus decidiu dar um voto de confiança para nós que nos dizemos crentes. Agora, olha o que ele diz: quando você era moço, Pedro, você se aprontava e ia para onde queria, mas eu afirmo a você que isto é verdade. Em verdade vos digo: quando você for velho, você estenderá as mãos e alguém vai amarrá-las e o levará para onde você não vai querer ir. Ao dizer isso, Jesus estava dando a entender de que modo Pedro ia morrer e assim fazer com que Deus fosse louvado. Então Jesus disse a Pedro: venha comigo. Pedro não sabia o jeito que ia morrer. Daqui a pouco tempo. Dali para pouco tempo. A história, não a Bíblia, mas a história, diga não a Bíblia, mas a história, vai dizer que Pedro vai, quando ele chega, Paulo está em Mamertim, ele é decapitado. Pedro assume a igreja de Paulo, que estava se encontrando em catacumbas, porque Paulo nesse meio tempo entendeu o chamado, então ele estava ganhando gente. Ele estava na cadeia, ganhou o carcereiro, ganhou os soldados, ganhou todo mundo, todo soldado, todo mundo sabia que Paulo estava preso injustamente, todo mundo já estava amando ele, todo mundo já tinha se convertido ao verdadeiro evangelho, estava todo mundo se escondendo. Imagina, até os policiais tinham que se esconder, porque imagina, eles iam estar na seita do preso. Então eles tinham que, para adorar, eles tinham que se esconder também, porque olha que dificuldade. Imagina se os outros soubessem. E aí começou aquela revolução e eles estavam se escondendo em lugares, e eles faziam o símbolo do cristianismo e se escondiam em lugares para fazer os cultos escondidos, igual aconteceu na pandemia. Os crentes todos foram fazer os cultos escondidos, né? Deixa pra lá. E aí eles estavam todos adorando e Pedro chega com aquela igreja avivada, cheia do Espírito Santo, só erudito. Imagina, Paulo era um cara erudito. Os filhos de Paulo fala de Apolo, que Apolo era melhor que Paulo ainda. Os caras eram todos monstros na palavra. Aí chega o Pedro iletrado, analfabeto, para assumir a igreja de Paulo.
Aí eu imagino que ele chega, está toda a comissão, Paulo acabou de ser decapitado, Pedro chega e fala, eu vou resolver aquela treta que eu tive com Paulo, porque a gente brigou, e cadê Paulo? Aí eles falam para ele assim, decapitado ontem, Pedro. Acho que Pedro já fala, nossa, briguei com ele, enquanto eu estava lá pescando escondido, tinha deixado de servir a Deus. Detalhe, deixou de servir a Deus por um tempo, por quê? Porque foi pescar, não deixou de crer em Deus. Ele continuava crente, mas crente normal, da cadeira da igreja evangélica. Foi pescar. Só cuidou das coisas naturais. Enquanto eu estava pescando, cuidando das coisas naturais, o Paulo estava ganhando vida na cadeia. E eu brigado com ele. Você imagina o que passou na cabeça de um cara desse? Porque Pedro, se tinha uma característica boa de Pedro, é que ele era muito real. Ele não tinha falsidade nele. Aí Pedro assume, imagina todos aqueles caras eruditos abaixando a cabeça e falam, Pedro, Paulo sempre falou bem do Senhor. Ele disse que você é um homem de Deus e que você vai nos guiar. Imagina. Aí Pedro assume o evangelho dos escondidos. E aí chega um tempo que acham aquele povo se escondendo e já tinha contagiado todo mundo. A política não conseguia mais parar, eles não conseguiam mais se unir porque eles eram sangue nos olhos para pregar, vamos matar o líder. Ferirei o pastor e as ovelhas se dispersarão. Essa era a ideia. Matam Pedro. Vão crucificar Pedro, porque Pedro não era cidadão romano, tinha que ser crucificado. Quando eles vão crucificar Pedro, eles falam, tem o último pedido. E Pedro fala, eu posso ser crucificado de ponta cabeça. Mas por que isso? Porque eu não sou digno de morrer como meu Senhor morreu. A história diz isso. Agora, olhando para o que Jesus falou, do jeito que Pedro ia morrer, isso é muito coerente com a história. Jesus falou, vão estender as suas mãos e te levar para onde você não quer. Mas eu quero que você se atenha a uma coisa, o nível do amor que estava neste momento dentro do coração de Pedro. O cara que negava Jesus por medo na crucificação, agora pede para morrer, e morrer diferente do mestre, porque não é digno de morrer como ele. O cara que negou Jesus lá atrás, que não sabia nem se era fiel, agora vai morrer por ele com tanta fidelidade que não quer morrer nem igual para não desonrar o seu mestre. Vocês acham que o amor de Pedro cresceu ou não cresceu? Sim. Evoluiu ou não evoluiu? Sim. Prosperou? Sim. Multiplicou? Estava ganhando vidas? Estava apacentando? Estava cuidando do que Jesus falou? Porque ele tinha parado, ele estava pescando, mas agora Jesus volta, está assando um peixe e fala para ele, sabe o que é? Você me ama? Então cuida das minhas ovelhas. Ele entendeu. Para amar a Jesus, eu preciso estar intimamente ligado com o chamado de Jesus. Se o ministério de Jesus foi morrer pelas pessoas, eu também vou ter que morrer por elas. Isso é cristianismo. Diga, isso é cristianismo. Não é só ser evangélico, batendo cartão numa igreja evangélica, tendo entretenimento gospel, não tenho nada contra, acho legal. E só isso. É ter uma missão, uma visão e uma pressão. E olha que a nossa pressão é bem básica, porque a pressão deles era bem maior. Sabe como que o amor de Pedro cresceu? Cuidando de gente. Sabe como que ele ficou preparado, porque ele não era preparado? Cuidando de gente. Sabe como ele se tornou um homem maduro e equilibrado, porque ele era desequilibrado? E mesmo no desequilíbrio dele, uma pregação ganhava 3.000 pessoas, antes dele parar para pescar? Cuidando de gente. Porque cuidar de gente, querido, ter uma célula, olha o que a gente está falando para você, é muito especial, faz mais bem para você do que para as pessoas que estão indo. Ele viveu a vida dele, quando ele entendeu que ele teria que viver e morrer por isso, senão não é cristianismo, senão é só clube social. Eu falo ou não falo?